Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius Braga e eu venho te convidar para assistir mais um vídeo do canal do Margo. Nesse vídeo eu inventei de fazer uma lista customizada interfaceada e ver o que é que deu. Te espero lá no vídeo. Forte abraço! Olá, estamos aqui de volta. Vamos ver o vídeo. Vamos logo para o que interessa, vamos programar. Bom, aqui eu inventei de criar uma lista interfaceada e customizada, né? Então eu criei um programa aqui bem simples, ele só tem um botão e nesse botão aqui ele aciona a criação da lista. Tá aqui, ó. No meu código eu tenho basicamente os controles, né? Os controles de tela. E aqui eu estou importando as minhas units, né? Eu estou tendo aqui minha unit de interface. E eu tenho aqui também a minha unit de entidade, de item. E tenho aqui as minhas units de lista. E aqui porque eu estou usando o container também. Mas não necessariamente a gente precisa usar ele não. Eu só coloquei aqui para mostrar para vocês também o funcionamento dele dentro desse projetinho pequeno. Aqui, quando a gente inicia a aplicação, que eu clico aqui no botão, então o que é que eu criei? Eu criei aqui uma lista interfaceada. Quer dizer, quando eu não preciso usar o free and new nela, ou então destruir, ou no final dar o clear para limpar os objetos, como na TList, que a TList ela não limpa os objetos, ela é diferente da TObjectList, que quando você destrói a lista, ela automaticamente já destrói também os objetos lá. Então eu quis criar uma interface e quis criar uma classe customizada de lista. E aqui está a minha classe. Eu criei aqui a tCustomList e que ela vai trabalhar aqui com um item da interface e item, né? É o tipo que eu estou passando para ela que ela vai estar controlando lá dentro. Aqui eu instancio minha lista que vem para cá, para essa variável. Instancio o objeto aqui nessa variável. Quando eu instancio a minha lista, eu vou criar itens para ela. Então aqui eu estou fazendo um for de 1 a 100, vou jogar 100 itens dentro dela. Aqui eu estou criando o item, criando o meu item aqui, no item new. A gente vai ver essa unit aqui. Estou dando para ele um código e estou dando para ele aqui uma descrição. Essa descrição vai ser descrição com código. Se eu quiser criar com um container, né, então eu tiraria essa linha daqui e usaria essa aqui, essa outra. Com container, eu deixaria de ter essa dependência aqui do tipo, do titem, porque isso lá no container ele já gerencia para mim. Eu só digo que eu quero que ele levante um objeto que implementa essa item e ele automaticamente para mim vai trazer um objeto desse tipo aqui. Bom, mas isso eu já até falei em outro vídeo. Vou deixar o vídeo aí no card para vocês. Depois vocês podem acessar esse vídeo também se tiverem interesse. E então eu, depois que crio, vou deixar o item aqui normal, voltar atrás, deixar ele aqui. Então quando eu crio esse item, eu adiciono ele na lista e assim por diante por 100 itens adicionando aqui na lista. Isso aí não tem nada de novo, né? A novidade é porque a gente está usando um tCustomList. Aqui eu não tenho em nenhum momento um destroy ou um free and new desse objeto, né? Que está instanciado aqui para o TList. Eu tenho aqui só o create dele aqui, que é nesse new, e como ele é um de tipo de interface, esse gerenciamento dele fica por dentro. Então quando o sistema é finalizado, né, que eu crio uma outra lista para fazer um backup dessa minha primeira lista,
Estou fazendo aqui um backup dela, tem custom list new, passando essa lista aqui anterior, que eu populei ela aqui dentro, né? E aqui eu estou simplesmente eu criei um parâmetro, que esse parâmetro indica que se eu clono esses objetos que estão aqui dentro, se eu vou fazer a clonagem deles, ou se eu não vou fazer a clonagem, se eu vou passar direto os mesmos objetos que estão numa lista, eu vou passar para outra lista, né? Depois disso, ele exibe aqui uma mensagem para mim, dizendo que quantos objetos eu incluí nessa lista, vai ter que ser 100. Depois eu vou item a item de novo, adicionando aqui a uma mensagem, a descrição, toda a informação desse item, e depois eu mostro essa mensagem. O programinha basicamente é esse. Aqui no projeto da gente, né, dá para olhar aqui, eu coloquei o report memory leaks on shutdown. Isso aqui, se tiver em modo debug, então ele vai acionar essa variável como verdadeira. Então, se tiver algum memory leak, algum ponteiro de memória sobrando aí, se tiver algum objeto que não foi destruído, ele indicaria que existe esse objeto, né? Então, um exemplo disso aqui, né, se eu vier aqui só no create aqui desse form, deixa eu colocar aqui um evento aqui, create, eu vou dar aqui um tObject.create, vou rodar o sistema, vou sair dele, ele deu aqui o memory leak dizendo que tem um object aqui sobrando. Eu criei um objeto, mas não destruí esse objeto, então ele está dizendo aqui que o meu sistema tem um vazamento de memória e tem aqui um memory leak para trabalhar. Tem vários sistemas como o Eureka, entre outros aí, acho que é MMFast, se eu não me engano. Tem acho que uns 3 ou 4 bem conhecidos aí. Aqui eu vou tirar esse objeto aqui para vocês darem uma olhada. Então, vamos ver como é que está essa customização aqui da lista. Aqui foi um trabalho muito chato, principalmente com a clonagem, quando eu comecei a ver a parte da clonagem. Aqui está a minha interface. Então, eu tenho que implementar duas interfaces quando eu estou trabalhando com uma customização de uma lista. Então, nessa minha lista, ela tem que implementar essa interface aqui, enumerator, e essa enumerable. Essas duas interfaces aqui, a gente tem que implementar por dentro. E aqui está a minha interface da lista, né? Que eu tenho os métodos aqui, adicionar, eu posso adicionar um item ou vários itens, limpar a lista, contar, deletar, recuperar o item, remover o item, e aqui uma função que está aberta, que é para o forin entender o funcionamento dessa lista, por isso a implementação dessas outras duas aqui. Quando a gente utilizar o forin, então a gente vai precisar da implementação dessas duas interfaces. Aqui está a minha implementação da classe. Eu tenho aqui o tEnumerator, que ele vai implementar essa interface aqui do enumerator. Ele é também tem interface de object. E aqui eu estou passando dois tipos para ele diferentes, né? Um tipo de filtro e um tipo do T. Esse tipo do T aqui vai ser o item ou o T-item ou qualquer um objeto aqui. E esse aqui é o da classe, né? No caso da lista, né? Um T-list, que ele vai estar recebendo aqui dentro, que é o que vai estar trabalhando com esse aqui. Então, internamente é assim que funciona.
Eu tenho aqui também um Enumerator Factory, que é o que vai estar trabalhando em conjunto, que vai estar servindo ou criando o objeto desse tipo Enumerator para o meu Custom List. Vai receber aqui dois tipos, né? Dois parâmetros, dois tipos. Não tem constraint aí. E ele vai implementar o enumerable. Ele tem também tem uma lista aqui interna que faz o controle desses itens lá pro forin, né? Aqui também ele está fazendo isso para mim, de fazer esse ajuste. E aqui eu tenho a implementação da minha lista. Aqui eu tenho o meu custom list e aqui eu tenho a implementação da minha lista. Ele vai receber um tipo aqui de interface e aqui ele vai implementar o ilist_t com aqueles métodos que tem lá. Internamente, né, eu estou usando aqui o tlist. Você poderia utilizar qualquer tipo de lista aqui que você quisesse. Tem a liberdade para fazer isso. É uma das vantagens de você ter um custom list, de você não precisar estar trabalhando ou externando essa lista daqui, né? Então teu sistema conheceria esse teu tipo de lista e os outros tipos de lista que você quisesse implementar, você implementaria por dentro dessa classe. Na hora de alterar o impacto para o teu sistema seria menor, porque você estaria trabalhando internamente só com essa lista aqui que você está somente nesse arquivo, né? Você não estaria trabalhando com o que está distribuído no teu sistema, né? Então é uma opção para se usar. Aqui a gente tem os construtores, aqui a gente tem os factory methods, instrutor, e aqui uma função que a gente pode utilizar também para o forin, né? Aqui, que ele vai devolver um enumerable aqui. Só que o forin ele enxerga esse método aqui, né? Tendo esse método aqui, ele vai enxergar. Ele vai funcionar por causa desse método aqui. O forin ele espera uma classe que tem esse método e que implemente aquelas interfaces lá, né? Aqui por dentro. Bom, então aqui a implementação está assim. Aqui eu tive que fazer uns casts, porque isso aqui foi uma parte muito chata do sistema, né? Como a gente está trabalhando com o generics aqui, então tem momentos aqui nesse movimento aqui, quando ele vai pegar o move next aqui, né, tanto aqui nesse cast filter aqui, que ele está pegando o get current, quanto o move next, ele tenta fazer cast desse tipo que está aqui, né? Para quê? Para a gente poder manipular esse objeto aqui dentro, né? Utilizar os métodos de TObject para saber se esse objeto é um objeto da lista nessa contagem e assim ele devolver um a um, né? Que ele entende aqui, né, que esse contador que está chegando aqui é um contador que ele está sempre somando cada vez que esse método é utilizado. Então na primeira utilização do primeiro item, então ele está isso aqui com 0, aí vai para 1, então na próxima vez ele vai pegar o item 1 da lista, né? Dessa lista daqui que é a lista interna. Então ele já vai pegar o item 1, depois ele vai pegar o item 2, isso no forin. Depois ele vai pegar o item 3 e assim por diante. Então ele tem que entender que enquanto isso aqui não for maior ou igual a esse count aqui, então ele vai continuar fazendo. Só que ele ficaria aqui nesse laço durante todas as iterações, no caso aí nos 100 itens, e não sairia, ele entraria e só daria o último aqui. Então quando a gente coloca isso aqui, né, ele pega e entende que deve sair enquanto isso aqui não é verdade, né? Ele vem aqui no primeiro item, verifica
ele é maior do que um, não é, então ele iria entrar, mas ele entra aqui e vê essa herança daqui, e aí ele sai. E aí ele sai fora e vai, devolve o resultado para ele, que é isso aqui, né? E aí ele segue para o próximo item. Mas essa parte aqui do cast foi muito chata de fazer, muito chata mesmo. Aqui é uma forçada grande do cast, porque eu estou passando para ele, estou recuperando aqui um TV, eu perdi muito tempo mesmo com isso aqui para fazer o vídeo. Fiz aqui um TV, a gente pega um T-Velo, e aqui eu estou pegando da lista, e daqui eu faço um cast para o T-Object aqui, né? E esse cache aqui é um cache bem forçado mesmo. É um cache que eu estou passando o ponteiro de memória para cá, ponteiro de memória daquela variável, e estou dizendo para o sistema que ele é um object aqui. Estou devolvendo isso aí e devolvo ele como object. Isso aqui está forçando mesmo ele para passar para cá. Então perdi muito tempo nessa implementação daí, porque dava várias vezes errado, eu não conseguia fazer o cache direito, até chegar nesse ponto aí. E aqui na minha lista, né, o que eu faço? Eu crio, aqui no construtor da lista, né, estou criando a minha lista. Eu tenho dois construtores, aqui é um para criar a lista, somente a lista, sem receber nenhuma variável, que eu posso criar com um compare. E aqui eu posso receber uma outra lista e já popular esse objeto aqui com os dados dessa outra lista. Eu posso informar se eu quero clonar os itens ou não clonar os itens. Sem clonar os itens é muito mais simples, né? Porque é simplesmente adicionar aqueles itens que estão lá. Tá aqui, ó. Aqui eu chamo um método interno add, né? Quando veio aqui receber a lista. E aqui eu estou criando a minha lista interna e eu estou chamando um método adicionar, passando essa lista e dizendo se ele é clonável ou não aqui nessa variável. Aqui é com compara. No caso do destroy, então quando ele limpa a lista e aí ele dá o dispose off nessa lista daí. Aqui, quando a gente cria, quando a gente utiliza esse método daqui of type, ele cria o enumerator para a gente. Vai devolver esse enumerator, que é o que é utilizado pelo forim. É esse enumerator aqui. E aqui é o meu add, né? Mas esse aqui é o add só do item. Então eu estou simplesmente devolvendo o objeto da lista e estou adicionando à minha lista interna um item. Esse aqui é muito simples. Esse aqui é o para adicionar vários itens, né? E aqui se é clonável. Então, esse daqui eu tive bem mais problema por causa do cache também, né? Então eu decidi usar aqui, para clonar o objeto, eu decidi usar o container, né? Que eu estou simplesmente passando o T aqui, que é o meu tipo, no caso aqui vem um item, e eu mando ele clonar para mim um objeto desse tipo, né? Então para mim ficou bem mais simples fazer essa clonagem por aqui, que eu teria que criar um factory para clonar objetos de qualquer tipo, né, que viesse. Isso aí deu um problema grande para mim. Eu até criei uma classe desse tipo aí, mas também dava muito problema de cache. E quando eu ia utilizar os objetos lá dentro, eles não eram reconhecidos, eles não estavam sendo reconhecidos. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui. Tem aqui, até aqui usei vários tipos aqui de tentativa, mas esse daqui era o tipo que tinha uma outra implementação que até funcionou isso aqui, né? Mas ele sempre chegava aqui e esse método aqui
chegava new, fica new, né? Então eu estava recebendo aqui o meu tipo, eu dava aqui um default nele, quer dizer, ele vai devolver new para inicialização. Eu pegava aqui o objeto tValue from source, fazendo fazia um cache aqui, mas quando já fazia esse cache aqui, ele já dava erro para esse object aqui. E aí eu tentava pegar o contexto dele. Se eu chegar aqui em tempo de execução, a gente consegue enxergar que ele é um t-item aqui. Mas em tempo de programação ele não consegue enxergar, ele não sabe o que tem por aí, porque a gente só tem simplesmente um t aqui. Então ele não sabe o que vem por aí. Enfim, eu deixei essa solução de lado e utilizei o container aqui. E no container, aqui no meu item, o que é que eu faço? Simplesmente eu vou dizer para ele aqui embaixo, estou registrando essa minha interface aqui para esse meu tipo. Eu faço esse registro aqui. Então quando eu chego lá quando eu vou utilizar o container, tá aqui, eu estou passando o tipo aqui para ele, que é o item, já está registrado ali, eu registrei, e ele vai identificar que esse item que está chegando aqui é um t-item, e por dentro ele vai fazer essa clonagem. Tá aqui o container, custom class, tá aqui o método clone dele, né? Então para fazer essa clonagem, estou recebendo aqui, estou verificando se ele é um tipo de interface, já trago para cá o tipo dele. Aqui no outro vídeo isso aqui está bem explicado, como é que funciona, como é que você cria todo esse container daí. E aqui eu estou pedindo ao register, que eu informei lá, a classe que implementa essa interface que eu estou mandando aqui. Que eu estou pegando aqui desse T. E aqui eu consigo recuperar o método clone. E aqui eu consigo utilizar o método clone, passando os parâmetros da classe lá. Então aqui os parâmetros. No caso não vai ter nenhum parâmetro para ele. E aqui eu mando ele clonar, né? Porque no meu método clone ele não tem nenhum parâmetro. E aí eu só passo esse source aqui, que eu digo que ele é desse tipo. Ele vai levantar um objeto desse tipo aqui e já com os dados do source que está chegando aqui. Então aqui eu consigo fazer essa clonagem, né? Feito isso, voltando lá na lista, então eu consegui, caso isso aqui chegue com o valor true de clonagem, então ele vai entrar aqui e vai utilizar o container. Se não, ele vai simplesmente pegar o item e vai adicionar ele diretamente já na lista. É isso aí. E aqui eu tenho os outros métodos, né? Os métodos aqui para limpar, eu vou limpar a lista. Aqui para contar, eu vou devolver o meu contador da própria lista. Delete também o delete da lista. Isso aqui está fazendo um wrapper do tLista, né? Para cá. Aqui um get, estou pegando o item da lista, estou devolvendo ele para cá. O getEnumerator, estou passando para cá o método. Então no foreign eu já faço isso aqui direto, né? Estou passando para o getEnumerator, estou pegando aquele método lá ofType, que é o que vai devolver, e o getEnumerator dele eu devolvo aqui. Então no foreign ele já funciona, o foreign ele funciona exatamente por causa disso aqui. Se a gente não tivesse essa implementação, você não conseguiria utilizar essa lista dentro de um foreign. É isso aqui que faz funcionar. E aqui no remove eu utilizo também o método da lista, né? Bom, rodando a aplicação, eu tenho ela é muito simples, não tem nem o que fazer, mas é só para demonstrar que ele está incluindo aqui os 100 itens da lista. Aqui ele está mostrando os itens que foram incluídos lá. Quando eu sair,
ele não vai dar nenhum memory leak. Report memory leak on shutdown, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque ele limpou todos os objetos que foram criados. Por quê? Porque a própria interface lá, ele tem alguns métodos implementados que ele já faz essa destruição automática. Você não precisa se preocupar com isso. Então é uma vantagem muito grande para você trabalhar com uma complexidade maior, e você não precisa se preocupar nem com garbage collector, nem com nada mais aqui, né? Você está trabalhando com interfaces e diminui ainda o acoplamento das tuas classes, né? Porque a gente poderia tirar, ou até com factories mesmo, tentar minimizar a utilização dos tipos diretamente, né? Mas sempre trabalhar com interface. Bom, para esse vídeo acho que já deu, e se vocês gostarem do vídeo, eu espero que vocês deixem o like de vocês, deixem os comentários aí embaixo. É importante para mim, é importante para que a gente possa discutir o assunto. Quem tiver mais ideia ou mais dúvidas, se achar que a implementação não está boa ou precisa de mais alguma informação, também deixa aí no comentário falando, que isso é bem importante e gera mais uma discussão sobre o assunto, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço aí e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.